Hoje eu vou estar fazendo um treinamento sobre responsividade. O nosso objetivo aqui é a aplicação de alguns conhecimentos do HTML e CSS em um projetinho para a gente ver na prática como aplicar essas ideias. Então é legal que vocês tenham assistido os treinamentos passados ou tenham feito algum curso, tenham algum conhecimento ali sobre HTML e CSS, ok? Aqui eu vou mostrar o nosso projeto, a gente vai fazer essa agenda. Ela é bem simples, a gente vai ter uma navbar, uma seção com título, essa outra seção com esse calendário que a gente só vai importar, a gente não vai utilizar ele, fazer nada com ele. E essa parte de tarefas, vamos ter essa parte de contatos com alguns cards e uma espécie de footer. E aqui a gente tem a nossa parte responsiva. O objetivo é mesmo mostrar como que a gente vai realocar esses conteúdos. Então a gente vê que a distribuição deles está diferente, na maior parte em coluna. E é isso, ok? Então esse é o nosso protótipo para a gente ter uma base. Esse script aqui você pode importar do full calendar. Você vai rodar esse comandinho aqui e copiar um scriptzinho, colocar no seu arquivo HTML. O foco não é ele, é só mais para a gente ter uma visualização, ter algo bonito no nosso site, mas você pode usar só uma div se você quiser, só para representar o conteúdo do calendário, caso você só esteja replicando para aprender. A gente vai usar uma fonte do Google e também vai usar um símbolo aqui do Google, um íconezinho, ok? Então, começando o nosso projeto, a gente vai estar fazendo ali nosso arquivo HTML. Já começa configurando ele, muda a língua aqui e o nome, né? Uma coisa que é legal é a hierarquia do HTML. O HTML é muito semântico. Então, é interessante que você use esse aqui é mais legal. Que você use as tags de forma correta, porque o seu navegador ele vai entender melhor como que o seu site está estruturado. Então, se você vai fazer uma tabela, você usa um sistema de tabela que a gente tem, né? Se você vai fazer o título principal, você usa um H1, porque isso aí vai representar melhor o seu site, vai oferecer ele de uma forma mais eficiente, ok? Então, só uma curiosidade, uma coisa de ficar atento. Aqui eu já vou fazer o meu CSS, e aí eu já vou importar aqui também nosso estilo. E eu também já vou importar nossa fonte. Eu vou usar o Inter, é só você pesquisar no Google Fontes e copiar o código dele. Caso vocês queiram ver como que é, a gente vem aqui no Google Fontes, pesquisa a fonte que você quer, você vai em Get Fonte e pega o código dele e copia e coloca lá no seu head do CSS, ok? E aí vamos começar a entender ali como que vai estar estruturado o nosso projeto. Uma coisa importante é a gente observar as diferenças entre a responsividade e o nosso site, ok? Vou até tirar isso daqui. Se você observar a nossa navbar, a gente tem o conteúdo no navbar, certo? Dentro dela a gente tem essa primeira parte que tem a logo e o título, e depois a gente tem a parte dos links para fazer o redirecionamento das nossas páginas. E aí, se você olhar aqui no HTML, na responsividade, a gente vai ter essa parte aqui do título em cima e depois os links embaixo. Então, uma coisa importante é você separar isso tudo, já pensando na responsividade, certo? Porque aí vai ficar melhor na hora de você programar, vai ter que consertar muita coisa. Porque, por exemplo, se você pegar essa navbar toda, fizer
uma div só e colocar tudo dentro dela, na hora da responsividade você vai ter que corrigir essa navbar, porque você vai ter que separar uma outra div para fazer os links, para conseguir depois colocar nesse esquema de coluna, ok? Antes estava em linha, agora tem coluna. Mesma coisa para as outras partes. Se você observar esse container grandão aqui, você tem duas coisas dentro dele, dois blocos dentro dele. Tem a tarefa e o calendário. E depois essa tarefa e calendário vão ficar em um sistema de coluna. Então a gente pode separar os dois para tornar mais eficiente na hora de programar a parte da responsividade. Você pode observar isso em várias partes dos seus projetos, é muito interessante. E também fica mais legível, fica mais organizado dividir seu código em diversos containers, né, que a gente pode dizer, né, são várias divs ou uma tag explicando qual é o sentido daquele seu bloco de conteúdo, ok? Então, vamos começar aqui a fazer a nossa navbar. A nossa navbar a gente vai usar a tag header para indicar ali a nossa navbar. Depois a gente vai fazer uma div com o símbolo e o nome e outra div com uma lista de links. Aqui a gente pode usar uma lista porque fica mais, eu acho mais inteligente usar uma lista, mais organizado, né? Mas também você pode usar só links, né? Você pode colocar 3 links só ou pode usar só divs ou só essas outras formas, ok? Então, a gente vai colocar aqui o header. No header eu não vou colocar uma classe, porque nosso sistema aqui, né, nosso projeto é bem simples, não vai ter outra header, então não vai dar problema no CSS com nomes iguais, então só tem uma única em todo o site, ok? E como é a navbar, provavelmente se todas as navbares, navbares, não existe nem essa palavra, né? Todas essas navbares, elas vão ser iguais. Então, a gente começa aqui com uma div dentro da navbar que vai ter a nossa logo. Então a gente coloca aqui navbar logo. Dentro dela a gente vai ter esse íconezinho. Então a gente importa ele aqui, né? No caso eu não importei. Então a gente importa ele aqui. Eu vou pegar ele aqui estático. A gente coloca aqui. E na hora de for utilizar ele, a gente pega o span dele. Então a gente já coloca aqui já, dentro dessa div. E depois disso, a gente vai ter o nosso título, né? Minha agenda. A gente pode usar um span também. Depois dessa div, a gente pode usar uma outra div com os links, tá? Eu vou usar aqui uma lista só para mostrar para vocês como você pode usar essa lista. Você pode depois estilizar ela. Mas aí você pode escolher o mais interessante para você. Então, eu vou fazer aqui navbar links. E aí a gente vai ter uma lista de links. Então, a primeira é home, depois contatos, depois calendário. Ok? Home. Contatos. E calendário. Essas seriam as outras páginas, né? Da nossa página. Ok? Eu vou colocar aqui pra gente visualizar o site. Então, ela ficou assim, né? A gente não estilizou ainda, no caso. Vamos lá. Ah, tá, eu fiz errado. Não tava aparecendo. Eu tenho que colocar aqui. Aqui dentro do linkzinho, né? Que seria para essas páginas. Ok?
Eu vou colocar assim porque vai ser só a página home mesmo, né? Não tem nenhuma outra página, ok? Agora apareceu. Depois disso, a gente vai começar a fazer a main, que é isso tudo aqui, né? Onde está nosso conteúdo principal. Então, a gente cria aqui uma main, depois do header. E a gente vai começar a fazer o conteúdo nessa página. Primeiramente, a gente tem um título principal, que vai ser um H1, né? Que é o principal título da nossa página. Então, a gente usa aqui o H1. A gente coloca uma classe para ele, para estilizar depois. Também não tem necessidade, porque ele vai ser um H1 somente na nossa página toda. Tá? Então, não precisaria colocar, se você não quisesse. Não ia ter nenhum problema. Aí tá escrito bem-vindo, considerar o planejamento de hoje. Como aqui eu tenho só uma tagzinha, eu vou colocar um break, que é para pular de linha. Então, vai estar aqui bem-vindo, depois qual será o planejamento de hoje. Porque senão você teria que fazer 2 H1, por exemplo. Então, não ficaria muito interessante. Você pode fazer essa quebra de linha aqui. Não tem problema nesse caso, né? A gente não usa muito parágrafo e break ou itálico para a gente estilizar nossa página. A gente sempre estiliza com CSS. Mas nesse caso aqui não tem problema. Ok? Então depois do break a gente faz. Ok? Depois aí do nosso título, a gente vai começar essa parte aqui, que vai ser a nossa parte de calendário e de tarefas, ok? Então, a gente vai criar uma div que vai englobar isso tudo aqui, tanto o calendário quanto a tarefa. Depois, a gente vai criar uma div só para o calendário, depois uma div só para a tarefa, e assim a gente vai criar os blocos. Então, vamos lá. Então, vamos criar uma div do calendário da tarefa, né? Vai ser uma seção para os dois, que vai ser uma div maior. E depois disso, vamos criar uma div só para o calendário. E é assim você vai importar o nosso calendário aqui. Então, gente, eu importei aqui nosso script. Eu coloquei algumas coisas no nosso script só para mostrar. Por exemplo, a consulta, a reunião lá no calendário, mas só para estilizar. E aí, para a gente importar ele, depois de colocar o script dele, a gente só coloca esse ID aqui. Então, no caso, eu quero colocar ele dentro da seção do calendário individual, então é só importar ele, que ele já vai vir aqui pra gente, ó. Ele tá grande aqui porque essa div tá ocupando toda a largura da tela. Depois a gente pode diminuir isso para encaixar tudo certinho. E aí agora a gente vai começar a fazer a seção da tarefa, ok? Então a gente vai fazer aqui uma div, dentro dessa div grandona com o calendário e a tarefa. Então a gente faz uma div da seção da tarefa. E aí, dentro dessa div a gente vai ter o título e depois essa outra caixa aqui com as nossas tarefas individuais. Então, a gente já faz nosso título aqui, no caso pode ser um spam. E depois disso, a gente faz essa outra caixa para colocar nossas tarefas. Seria, no caso, o nome tarefas, né? Esqueci de escrever aqui. Então, a gente faz uma outra div com essa caixa com as tarefas, ok? Nessa caixa com as tarefas, a gente tem cada uma tarefa. Essa tarefa vai ser composta de uma checkbox, isso aqui seria um input do tipo checkbox, e uma descrição, isso aqui pode ser um parágrafo, né, que seria a descrição da nossa tarefa. Então, a gente pode colocar aqui um input
A gente coloca o tipo checkbox. Né? Então, a gente tem nosso inputzinho aqui sozinho. Não precisa colocar mais nada. E depois disso, a gente vai ter um parágrafo, ok? A gente pode até colocar um tarefa aqui. Show? Desse jeito. Isso, no caso, vai estar aqui embaixo, né? Tem a tarefas, o nome. Depois a gente vai ter nosso checkbox com a nossa tarefa. No caso, eu vou até colocar outro nome aqui pra gente não confundir. Como exemplo de tarefa, ok? Então, seria isso nessa parte. Agora, saindo dessa parte de calendário de tarefa, a gente vai começar a fazer a parte de contato, ok? A gente pode fazer um título por fora mesmo dessa parte, né, dos cards, não tem problema. Não vai dar problema, no caso. Então, a gente vem aqui e faz o nosso outro título. É um título menos importante do que o título principal, então a gente pode usar um H2, tá? A gente coloca um nomezinho pra ele aqui, só pra ser uma boa prática, mas você não precisa colocar também, porque nessa página só vai ter um título H2. Mas é uma boa prática para nomear as nossas tags, contatos. E aí, depois disso, a gente vai começar a construir essa caixa aqui dos contatos, né? Essa partezinha aqui. Tem uma seção de contatos com os nossos cards. Então, a gente faz uma div também para separar isso, né? Essa seção. E aí, dentro dessa seção, a gente vai ter vários cards, certo? Então, vamos começar a fazer nossos cards. A gente tem uma div aqui. No caso, a gente pode usar até como um link, porque, teoricamente, na nossa página, a gente deveria poder clicar nesse cardzinho e ser direcionado para o contato pessoal. Então, ao invés de dar uma div, a gente pode usar um link. Não tem problema, no caso aqui não vai para nenhum lugar. E aí, o nosso link vai ser uma espécie de div para separar esses cards, ok? Então, a gente coloca aqui uma div, o contact card. E aí, a gente começa a fazer nosso contato aqui, né? No caso, a gente vai ter o card, que vai ser um link, vai ter um título e esses inputzinhos aqui com telefone e e-mail. Então, a gente coloca aqui um títulozinho, no caso, a gente pode usar um spam, não tem problema. A gente faz um... E aí, a gente vai ter, por exemplo, mãe, um exemplo de contato. E depois disso, a gente vai ter essa outra seção, né, dentro dele com os inputs. Então, como se repete, por exemplo, o telefone e o e-mail, eles têm o mesmo estilo. Então, a gente pode fazer uma mesma div para os dois, né? Porque aí é só repetir depois o nosso estilo na parte do CSS. Então, se a gente estilizar para um, vai estilizar para outro. Então, a gente cria aqui uma nossa div com os detalhes do nosso contato. E dentro dele, a gente vai ter... No caso, a gente pode ter um parágrafo, a gente pode ter um spam, não tem problema. Porque é um nomezinho bem curto, né? Que no caso eu vou usar um spam. Então, a gente vai ter telefone, depois outro spam com o nosso número de telefone. Aqui não seria um input, porque a gente não tá colocando nada, né? Esse contato aqui deveria ir lá para página de contato, a gente criar um novo contato e aparecer aqui. Então, por isso que eu não estou usando um input para a gente digitar alguma coisa. E é isso aqui, a gente pode repetir
começa para visualizar, a gente repete e faz aqui um e-mail, por exemplo. e-mail@email.com. Show? E aí tá ficando assim nessa página. Tem a navbar aqui, tem um título, e aí a gente vai ter o nosso calendário, depois a gente tem nossas tarefas, e aí o título do contato, o nosso cardzinho aqui do contato. A gente pode até repetir isso, que começa aqui, certo? Isso. Vou repetir aqui mais 4 vezes, como tá a nossa página, só para fingir visualização. E aí no final disso, a gente vai fazer o footer. Como eu disse, a gente tem uma tag footer, então a gente pode utilizar ela para fazer nosso footer, não tem problema. E no caso tem um footer, então a gente nem precisa com a classe nenhuma. Aqui eu vou colocar só a logozinha do ícone, né? Lá do Google. Então a gente pode pegar aqui, que eu já esqueci o nome. Aqui. É o mesmo símbolo, a gente só comporta aqui. Show? Então, sem estilo nenhum, a nossa página fica desse jeito. Ok? Então, gente, eu vou começar agora a fazer o CSS. Vamos estilizar nossa página aí. Esse CSS que eu tenho aqui é só para modificar algumas coisas no calendário, então vocês não precisam se preocupar com isso, né? É só ver na documentação que a gente pode mudar ou não, porque já está sendo feito, né? Já é criado automaticamente, então a gente pode deixar para lá. Vamos começar aqui a estilizar nossa página? Primeiramente, eu vou dar uma dica para vocês, que é uma forma da gente colocar nossa fonte responsiva. A gente pega aqui nossa tag HTML, que engloba todo o HTML. Tá vendo? Então, a gente engloba tudo. E aí, pegando ela, a gente pega a nossa fonte size, né? Que seria o tamanho da nossa fonte ali. E se a gente usar essa função, né, esse calc aqui, a gente pode fazer um cálculo em cima do tamanho padrão da nossa letra da página. Por padrão no HTML, a gente tem um tamanho de 16 pixels, tá? E a gente pode fazer um cálculo em cima dele para que tudo fique responsivo. Então, todas as nossas fontes, por exemplo, nesse caso que eu vou mostrar para vocês, eu vou pegar 70% do tamanho da fonte da nossa página, que seria esse 16 pixels, e aí eu vou colocar mais 0,8 do menor tamanho. 0,8 do menor tamanho que eu tenho, ok? Que seria vmin. Nossa, gente, deu problema aqui no teclado. Vmin. Ok? Então, o que significa isso? Eu tenho essa telinha aqui. A minha fonte padrão da página agora, né? Depois eu posso estilizar, colocar por cima dela. Eu vou ter 0,8 do menor tamanho, né? Então, se aqui for o menor tamanho, eu vou pegar 0,8 desse menor tamanho, eu vou colocar ali na nossa fonte, mais 70% da nossa fonte padrão, e aí a gente vai ter um tamanho de letra mais responsivo, ok? Vocês podem até dar uma olhada melhor nessa conta depois, mas é uma dica aí para vocês olharem, e é bem legal. Depois disso, eu vou fazer uma outra configuração da página total, né? Aqui seria pegando toda a página com esse asterisco. A gente vai tirar a margem de todos os nossas tags, todos os nossos componentes. A gente vai tirar o padding de tudo. E aí, a gente vai usar o box sizing border box. O que isso significa? Na hora que eu for calcular o tamanho de algum componente, a gente vai considerar também um padding. E é legal que não vai gerar nenhum problema na hora de calcular as responsividades.
Às vezes, por exemplo, eu tô com esse calendário aqui e sem querer fica alguma coisa para fora e não fica muito responsivo. Então, esse border box, ele ajuda a gente nisso, ok? É legal você configurar isso. E também vou colocar uma fonte padrão, caso, por exemplo, o seu navegador não aceite a fonte que a gente está importando. Então, a gente pode colocar uma família de fonte aqui para os diversos navegadores, ok? Essa é uma fonte bem padrão. Agora, vamos começar a estilizar aqui a nossa main, ok? Que seria o tamanho, né? Já dá pra ver que deu uma alterada. A nossa main, ela tem um fundo verde, né? Seria toda essa parte aqui. Ok? Então, vamos colocar ali um fundo verde. Deixa eu colocar aqui. Se vocês observarem também, tanto HTML quanto também, eu não coloquei um pontinho, porque não é uma classe, é só uma tag pura. Então, a gente só coloca o nome dela. E a gente vai colocar um background color, que seria 52796F. Essa corzinha aqui, dá pra pegar aqui no Figma, no caso. Aqui. Eu anotei aqui, no caso. Eu também vou colocar um outro estilo que vai ser para ocupar a main, né? A nossa main vai ocupar grande parte da nossa tela. Então, eu vou usar também aquele calque para ela ocupar a nossa tela toda, menos o footer. Eu poderia colocar para a gente ocupar a tela toda, menos o footer e a navbar também, não tem problema. Eu vou fazer isso, esse cálculo. Então, eu vou colocar aqui que a altura da minha página, da main, sempre vai ocupar a nossa tela toda, que é esse sem VH, menos o nosso footer, que teoricamente deveria ter 12 VH. Uma coisa importante é a gente sempre usar porcentagem, né, no caso, ou a gente vai usar um VH para indicar altura, ou um VW para indicar altura. A gente também pode usar esse REM, né, que ele é um tamanho baseado no tamanho da nossa fonte padrão. Então, como a nossa fonte padrão, por exemplo, teria 16 pixels, então um REM seria 16, 2 REM seria 32. São tudo formato responsivo, ok? Então é bem legal também estar atento a isso daí. Eu gosto bastante de usar o VH, o VW e a porcentagem. A porcentagem é muito legal, que durante a responsividade ela vai ocupar sempre uma porcentagem da nossa tela. Além disso, a gente vai usar um display flex para deixar tudo responsivo e em coluna, porque a gente vê essas diversas seções. Tem 1, 2, 3, 4 seções. E essas 4 seções estão em coluna. O que está dentro deles já é outra história. Então, a gente coloca aqui um display flex e um flex direction column, ok? Beleza. Uma coisa legal de a gente sempre também ficar atento, que o CSS ele tem um sistema de herança. Então, o que acontece? Eu tenho essa seção todinha aqui. Se eu, por exemplo, colocar um tamanho de fonte, colocar uma cor, né, definir alguma coisa no CSS dele, os filhos dele também vão ter essas configurações, tá? Acontece com muitas tags, isso. Então, a gente tem sistema de herança aí no CSS, né? É a mesma coisa que aconteceu ali, como a gente definiu esse tamanho de fonte aqui. E aí, a gente vai ter que sobrescrever, por exemplo, para alterar essa fonte em outros lugares, tá? Então,
é uma coisa que é interessante também até para responsividade. Às vezes você tá fazendo uma coisa na responsividade que não deu certo, é só porque você tem que reescrever um estilo que você fez lá em cima e esqueceu dele, tá? É uma coisa bem legal de saber. Então, a gente definiu o linha main. E aí, vamos começar ali a estilizar nossa navbar? Vou colocar um comentário aqui pra gente lembrar dela, né? Comentários é sempre uma coisa muito boa, principalmente projetos compartilhados, tá? Nunca esqueça de comentar, é uma boa prática de programação. E também nomes intuitivos, certo? Então, você vai fazer uma navbar, faça com o nome navbar, para o seu colega entender, ok? E aí, a gente tem a nossa navbar aqui, ok? Eu vou definir aqui, no caso, a gente vai fazer primeiro o desktop e depois a gente vai fazer o mobile, ok? Então, ela vai estar, é bem simples, ela vai ter um sistema de linha, né? A gente vai colocar tudo em linha, ela vai ocupar 100% da nossa página, ela vai ter um fundo dessa cor, né? Aqui tá no Figma. A gente vai colocar uma cor de fonte branca, é bem simples, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui o header, que foi a nossa tag que a gente utilizou, né? Se você vir aqui no HTML, foi a header. Então, a gente coloca aqui um display flex, flex direction vai ser em linha, né? Row. Vou fazer para ela ocupar 100% da nossa página, ok? Vou colocar uma altura fixa, nesse caso. Nesse caso, eu vou colocar uma altura de 3 aqui. Então, a gente vai... É aquele sistema que eu te expliquei antes, que seria de acordo com o nosso tamanho padrão da fonte. É responsiva essa medida. É bem bacana a gente usar no nosso projeto. Normalmente, o que dá muito errado de usar tamanho fixo é largura. Então, largura é sempre preze por usar medidas responsivas, principalmente porcentagem. A altura tem algumas situações que a gente pode usar que não dá tanto problema assim. Até na navbar, agora não daria muito problema não. Então, depois... Eu vou colocar um justify content aqui, space between, para a gente colocar um espaçamento legal entre as nossas tags aqui. Então, a gente tem essa parte aqui, né, esse containerzinho aqui e esse daqui. Então, ele vai ficar bem separado com essa característica aí. Você pode ver que já aconteceu, né? Então, a minha agenda ficou aqui na frente e os links ficaram pra cá, ok? Bem legal isso aí. E também a gente pode ver que a largura foi 100% da nossa tela, igual a gente usou ali. Eu vou colocar um justify content... não, já fiz. Eu vou colocar um align itens centralizado. Vou colocar um padding também, para não ficar muito grudado no canto da nossa tela. Vou colocar 1%. Vou alterar a nossa cor do fundo e o color que vai ser da letra. Vou colocar um branco. Então, ó, já tá criando cara a nossa navbar, né? Por que ela não tá totalmente estilizada? Porque a gente tem que mudar agora cada container dela. Mas se você ver, a letra, ela já pegou a cor que a gente definiu lá na header. Então, teve essa herança da cor. Então, algumas coisas acontecem isso e é legal ficar atento na hora de a gente construir o nosso site, ok? Vamos lá. Então, agora, a gente vai começar a fazer essa parte aqui, que tinha o nome de navbar logo. Nosso HTML, né? Era essa div com navbar logo. Se a gente olhar aqui, ó, navbar logo. A gente vai colocar
display flex. Também um justify content, que vai ser um space around, pra gente espaçar, a gente ter um espaço legal entre eles. A gente vai colocar os índices centralizados, ó, porque aí eles ficam na mesma altura aqui, né? No caso, o justify content está em relação à parte horizontal e o align items está na parte vertical, ok? Pode ver aqui. Então, se a gente colocasse center aqui, no caso, ia ficar tudo centralizado. No caso aqui não tem muito espaço, né? É bem pequeno. Ia ficar mais visível, por exemplo, se a gente fizesse aqui no header. Ó. Então, ó, ficou tudo centralizado. E no caso a gente usou o space between, que é para espaçar eles. A gente vai fazer um gap também. Aqui eu vou usar 12 pixels, para a gente não deixar o ícone muito junto do nosso título ali. E eu vou colocar também a nossa fonte mais forte, negrito, ok? Depois disso a gente vai estilizar nossos links. Eu vou fazer também um display flex. Vou colocar um flex direction, agora de colocar um row. Ó, porque tava em coluna, agora tá em linha. Eu vou colocar também uma distância entre eles de 3. E vou colocar um pad também, pra ficar mais separadinhos, ok? Mas, ó, já melhorou a situação, mas a gente tem que estilizar agora nossa lista e o nosso link. A nossa lista, aqui, como a gente não colocou nenhum nome dela, a gente vê aqui, ó, ela não tem nenhum nome, só tem um LI, só a tag. Então, a gente chama o nome do pai dela e coloca o LI, que seria ela. A gente só vai tirar aquele sublinhado dela. E no nosso link, vai ser o mesmo esquema. Na verdade, aqui na lista a gente tirou a bolinha dela. Ó, a gente tirou a bolinha dela. E no nosso link, a gente vai tirar o sublinhado dela. E vamos com uma cor também. Pronto. Nossa navbar praticamente pronta. Ok? Após a navbar, vamos começar fazendo ali agora o nosso footer, que é bem mais simples também. Aqui, né? Nosso footer aqui. Ele só tem que pegar 100% da tela, colocar uma altura e centralizar aqui o nosso ícone. É bem simples também. Então eu vou colocar aqui. Para indicar que estamos a fazer o footer. Ele também não tem uma classe, então é só a gente colocar o nome da tag. Eu vou colocar um background color para colocar o fundo dele. E agora eu vou fazer aqui tudo. Display flex, justify content center para centralizar nosso íconezinho. Ok, então aí se a gente ver aqui, já está centralizado, né? Só que está muito pequeno. Então a gente coloca uma altura. Vou colocar aqui 12 VH, que foi aquilo que a gente tirou lá no início, ó. Então a gente sempre deixou espaço para nosso footer. Tem a página toda, sempre tem um espaço para nosso footer. Vou colocar também uma color white, que vai ser o nosso íconezinho. Ó, então ele tá centralizado, ok? Nosso footer tá lá. Agora vamos começar a fazer nosso título. Nosso título aqui, ó, principal, page title.
Aqui nosso títulozinho, título principal. Vamos só estilizar ele. No caso a gente não usou só o H1 e aí ele já tá ocupando aqui a tela toda. Se você vir aqui, ele tá ocupando já a tela toda, tá vendo? 100% da tela. Então nem precisa colocar nem a... No caso aqui, ó, a gente nem precisa nem fazer isso, que já tá fazendo automaticamente. Vamos lá. A gente só vai colocar ele no centro. No caso, errei. Só texto. Porque ele é um texto, né? Então, se você usar só a propriedade do texto, ele vai ficar no centro. Não precisa nem usar display flex, nada disso. Quando tem um texto assim, como o texto originalmente está ocupando a tela toda, se você usar a propriedade do texto, ele já vai ficar no centro. Então, só tem que colocar o tamanho, que eu achei ele muito grande. Vou dar uma diminuída nele. Ó, dei diminuída nele. Tá muito grande. Com a cor. No caso, eu usei... Não lembro mais como eu usei. Foi esse aqui. Vou colocar um padding também. Pra nada ficar muito grudado na nossa página. Fica mais agradável, ok? Já começou a melhorar, né? Título estilizado. Vamos começar fazendo a sessão de tarefas. No caso, seria essa seção aqui, tarefas e calendário. No caso aqui, o calendário e a tarefa estão ocupando o espaço todo da tela. A gente quer fazer com que ele divida, né? Os dois dividem a tela. Então, vamos lá. Então, calendário, tarefas. A gente tem que fazer o quê? Vamos definir primeiro o container todo. Depois a gente começa a definir o container pequeno. Então aqui a gente vai começar com a nossa div grandona. A gente vai colocar um display flex. A gente vai fazer com que ela ocupe 100% da nossa tela, da largura da nossa tela. A altura, eu vou fazer que ela se ajuste automaticamente. Ok? Vou fazer com que eles fiquem em linha. O desktop tá assim. Vou fazer um espaçamento entre eles. Então, só usar o Space Around. Vou também alinhar eles verticalmente. E vou colocar um padding de 1%. Tá? Então, ó, já dá pra ver alguma coisa aqui que mudou, né? Se você ver aqui, tarefa tá do lado do calendário e já tem um padzinho aqui pra não ficar muito grudado na tela. Ok? O que falta a gente fazer? A gente tem que diminuir o tamanho desse calendário aqui, para conseguir encaixar o calendário com a tarefa. Show? Então, vamos lá. Até a classe da tarefa era task section. Então, vamos colocar uma largura de 40%. Porque aí, se você usar 40% para nossa tarefa e depois para o calendário, vai sobrar no espaço entre eles que você vai ter um espaçamento agradável, né? Para não ficar nada muito grudado. Até porque aqui no nosso Figma a gente tem esse espaçamento, né? Não tem nada grudado no outro. Então é legal não fazer 50%, porque senão os dois vão ficar juntos. Eu vou colocar uma altura fixa aqui. No caso eu tô fazendo das tarefas, tá? Eu tô fazendo desse daqui primeiro. Ó, a altura dele tá fixa, né? Tá diferente da altura do nosso calendário, que não tá fixa ainda. Dá pra observar isso. Vou colocar também uma cor de fundo. No caso aqui, eu quero que ele fique um pouquinho
uma menor opacidade, tá? Então vai ser exatamente essa cor aqui, se eu não me engano, só que com opacidade. Então a gente usa isso daqui, ó, porque a gente vai colocar todas as nossas cores. Isso aqui tem vários sites que você pode buscar, tá? Qual que é a cor que você vai ter nesse sistema. E aí o legal é que no último dele a gente tem a opacidade. Se você olhar aqui, ó, tá nem parecendo nada, né? E eu vou usar uma opacidade de 0,5. E aqui, ó, tá aparecendo algo, ok? No caso, quando ele ficar em cima desse verde aqui, ele vai ficar um pouco mais visível, porque ele vai deixar um pouquinho mais branco o fundo dele para destacar as tarefas. Igual que tá aqui, ó. Ele tá um pouquinho mais claro, tá vendo? Ele destaca um pouco melhor. Vou colocar um color white aqui também, que é a cor da nossa fonte. Vou colocar um padding, para nada ficar muito grudado com a nossa borda. Você pode usar aqui, tô usando pixels aqui, mas que é bem pequenininho, mas você pode usar porcentagem também. Eu vou colocar também uma sombra. Se você ver aqui no nosso Figma, ele tem uma sombra, né? Eu vou colocar também uma sombra, que fica mais bonitinho. É só você usar o Box Shadow. E aí, a gente tem a sombra vertical, horizontal, né? Tem vários tipos de sombra. E você pode ir mudando a opacidade dele, né? Pra estilizar ele melhor. Ok? No caso, vai ser disso tudo aqui, né? Dá pra ver que tem uma sombra aqui atrás, ó. E aí eu vou colocar ali também uma borda. Isso daqui é pra deixar a borda mais arredondada. Você pode usar pixel, você pode usar porcentagem, o que você quiser. Aqui, ó. Dá pra ver que tem uma borda arredondada. Acho que dá pra ver melhor aqui, ó. No caso, a gente tá estilizando essa parte grandona aqui, né? Só que aqui já herdou isso. No caso a gente tava estilizando. Nossa, errei. Essa parte você corta. E vou colocar também um Justify Content Space Between. Show? Então aqui, ó, tá estilizado, basicamente. Uma coisa que eu tenho que fazer primeiro, que tá me incomodando, é o tamanho desse calendário. Deixa eu diminuir ele. Porque ele tá gigante, né? Vou pegar ele aqui. A gente vai pegar a seção do calendário, tá? O calendário tá dentro de uma div. Vamos estilizar ela pra tirar esse tamanho grandão, que tá me incomodando. Então, eu vou colocar uma largura de 40%, já vai melhorar, ó. Já diminuiu um bocado. Altura, alto. Tá melhorando. Display flex. Justify content. Vou ficar no end. Pronto, já melhorou a situação. Dá pra ver melhor. Agora a gente consegue ver ali nossa tarefa. No caso, ela tá com uma sombra branca, né? Deixa eu alterar isso daqui. Cadê a tarefa que eu tava fazendo?
Essa sombra está branca. Não me agrada, gente, sombra branca. Não fica legal. Aqui. 00. Ah, não é no calendário. É. Tava. Tex. É aqui. Isso. Aqui no calendário. Não. Vamos outra coisa, que é essa sombra branca aqui que não tá me agradando. A gente coloca aqui, ó, no box shade. Aqui a gente pode definir várias coisas, né? Como eu falei. Aqui seria tudo 0. Porque 0 é preto, né? E coloca a opacidade de 0.1. Pronto. Então a gente definiu a opacidade, definiu a cor. A gente colocou preto com a opacidade de 0.1. Se colocasse aqui maior, você vê, ficaria bem mais forte. Gosto mais assim, quanto mais levinho. Okay. Depois disso, voltando aqui pra tarefa. No caso aqui eu coloquei. Pronto, esse tamanho agora. Ah, e também a gente tinha que diminuir a fonte dele. Vamos definir ali o nosso título. Aqui, ó. Vamos centralizar ele. Não tá centralizado. A gente coloca um font size. 26 pixels. Display. Flex. Justify content. Center. A gente coloca também a fonte dela mais forte. A gente coloca ela. E vamos colocar também espaçamento, um pad, pra ele não ficar muito fixo. Aqui, ó. Então a gente centralizou ele, colocou um pad, aumentou a letra, ok? Vamos agora estilizar essa parte aqui, ó. Basicamente, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos colocar um overflow, porque a gente pode ter várias tarefas, a gente coloca um scroll aqui e coloca um gap, né? Que vai ter várias tarefas aqui pra não ficar tudo grudado no outro. Só isso que a gente vai fazer. Então a gente vai colocar um gap nele. 16 pixels. Como você viu aqui, ó, é uma altura, não tem problema de colocar em pixel, não. Largura, a gente coloca de 100% para ocupar toda a tela. No caso, ó, largura, tá ocupando tudo, certo? Se você tirar aqui, ó, no caso, ocupa toda a largura. Enfim. Faz isso aí. Vamos fazer agora aqui dentro. Vamos fazer agora aqui dentro, tá? Da nossa tarefa.
dar certo. Eu vou colocar um gap nele para não duas tarefas não ficarem grudadas uma na outra. Vou colocar uma largura de 100%, uma altura de 100% para ocupar todo o nosso box ali e um overflow alto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um overflow para ter um scroll. Aqui, na verdade, na altura eu posso colocar um fit content. Isso. Para ter um scroll aqui, né? Então, fica bem melhor. E aí, vamos fazer aqui da nossa outra caixinha. Eu vou colocar uma altura de fit content, isso que é bem legal também para você entender uma coisa. Quando eu tenho essa div aqui, tem uma outra div aqui dentro. Se eu usar uma altura ou uma largura de 100%, vai ser em relação a essa aqui, ok? É sempre assim, esse sistema aí de hierarquia. Largura 100%, aqui no caso. E um pad também, para ter um espaço entre eles. O pad é bem legal para ter um espaço entre eles. O pad, ele é sempre por dentro. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar. Acho que não tá aqui. Mas o pad, ele sempre vai ser por dentro. Aqui, ó. E a margem é por fora, tá? Então, teria que, se você colocar aqui, ó. Igual aqui, ó. Uma margem de 2%. Isso aqui no título. Ó, tá vendo? Tem um pad, tem uma margem, ok? E essa margem pode extrapolar até as nossas divs. Então, pode dar um pouco de problema. Vamos lá. Agora, vamos estilizar o nosso item. Seria a tarefa com o checkbox. É só colocar um do lado do outro, basicamente. Então, a gente vem aqui. Vai ser um display flex. Flex direction row. Justify content. Eu vou colocar start, porque se ficar coladinho aqui no início. Vou deixar centralizado, por quê? Porque, ó, eu coloquei o Justify Content aqui no Start para ficar aqui no início. E depois eu vou alinhar para o títulozinho aqui, né? Da nossa tarefa, ficar alinhado com o nosso input. Select the row. Start, line center. Escrevi errado. Cadê? Task. Coloquei aqui text box section. Aqui no caso seria task. Aqui, ó. Isso aqui. Vamos colocar um gapzinho entre eles, para não ficar muito próximo do outro. Font size 24 pixels, porque o tamanho da letra, né, que tô escrevendo, e um pad top, porque quando ficar um embaixo do outro, tem uma distância também. Aqui. Show? Tá ficando assim, gente. Bem parecido com o nosso Figma, né? Vou colocar aqui inteiro. Aqui, ó. Tá ficando a mesma carinha. Beleza. Vamos só aumentar esse inputzinho aqui. Tá muito pequeno.
Vamos colocar aqui, a gente pega o task, item, e aí a gente vai pegar o input, e dentro do input tem que pegar o checkbox. Então tem que pegar o type checkbox. E aí a gente só vai aumentar ele, tá? Então a gente coloca, sei lá, 20 pixels. E pronto. Aumentou, melhorou, né? Agora, vamos fazer a nossa seção de contato. Aqui, ó. Seção de contato. Vamos começar com o título. O que a gente quer fazer com o título? A gente quer centralizar ele, né? Então, centralizar ele aqui, ó. Mesma coisa, ele estava ocupando toda a tela, né? Que é o H2 ocupa toda a tela. A largura é 100%. Então é só a gente usar a propriedade da fonte mesmo do texto, né? Pra centralizar ele. Nem precisa usar display, nada disso. Vamos colocar uma cor branca. E um paddingzinho para distanciar as coisas, né? Pronto. Depois disso, vamos começar a fazer a nossa seção de contato. Aqui, ó. Essa seção aqui. Pra gente alinhar todos os nossos cards. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer colocar que ele ocupe 100% da tela e colocar que cada um fique em linha, né? Porque aqui, ó, tá um embaixo do outro. Ó, se a gente inspecionar aqui, ó, tá embaixo do outro, ó. Aqui, ó, tudo embaixo do outro. A gente quer que fique em linha. Então, vamos lá. Display flex. A gente coloca que ocupe 100% da tela também. E aí, ó. Acho que eu escrevi errado também. Case session. Aí sim. Tá vendo? Agora tá em linha aqui. Como se fossem os cards mesmo, né? Vou centralizar ele também. Ó, centralizado. E eu vou fazer um gap entre eles. Porcentagem, no caso. Ó. Então eles ficaram um pouco mais distantes um do outro. E vou fazer um padding bottom. Pra ele não ficar grudado no footer. Ok? Aqui, ó. Vamos agora decorar o card. Falta o card agora. Nosso card, bem tranquilo também. Centralizar o título. Colocar nossa fonte mais pro início, né? Aqui pra esquerda. A gente vai deixar um pouco mais arredondada a borda. Vai trocar a cor da fonte. Colocar um padzinho pra não ficar muito grudado. É isso. Nada muito difícil também. Vamos lá. Então, primeiramente, como é um link, tá com aquele sublinhado, né? Vamos tirar isso. Vamos alterar também a largura do nosso card. Ocupar um espacinho mais legal. Vou colocar uma altura aqui fixa. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu vou colocar um background. Acho que é esse. Acho que é esse. Não, é esse no caso. Vamos ver aqui. Esse aqui. Isso. Aí, ó. Vamos colocar a cor do fundo da letra. Aqui, ó. E aí, vou aumentar um pouquinho a letra. Depois disso, vamos colocar um pouquinho mais forte
Aqui a gente tem algumas variações, ó. Se ela colocar 900, vai ficar assim. No caso, eu quero colocar 500. É a mesma coisa com a bold também, né? Vai ficar um pouquinho mais forte com a bold. Por isso eu não vou colocar. Display flex. Flex direction, vou colocar coluna, né? Por que eu vou colocar em coluna? Porque eu tenho isso daqui, ó, isso aqui, tem isso aqui e isso daqui. Quero que seja coluna. Escrevi errado. Aí, vendo? Virou coluna. Vamos colocar ali um gap entre eles também, pra não ficar muito junto. Um padding, aqui no caso tá muito, né? Pra não ficar muito junto aqui no canto da tela. Vamos deixar a borda mais arredondada. É igual tem um padrão na página de bordas arredondadas. No caso, acho que tá diferente. Aqui tava 8, aqui tava 10. Legal você usar tudo igual. File Content Start pra grudar aqui no início da tela, que já tava no caso, mas só pra deixar aí, né? Também Start verticalmente, né? E vamos colocar ali uma sombra. Vou usar mesmo que eu usei aqui em cima. Vamos usar uma sombra aqui. E aí uma coisa que eu quero fazer também, fazer um hover, né? Na hora de que eu colocar o mouse em cima pra fazer um efeito, vamos fazer um hover também. Então, pra gente aumentar o tamanho dele, a gente coloca um scale. Ó. E aí, se a gente clicar aqui, ó, vai aumentar. Só que a gente pode fazer isso mais suave, né? Então, a gente coloca uma transição. Ó, muito legal, né? Vamos centralizar também esse título, né? Que seria mãe, por exemplo, se nome da pessoa. Então a gente coloca para ele ocupar 100% da tela, porque no caso ele não é tem um spanzinho, né? Então é para ocupar 100% ali do card, no caso. E aí a gente coloca um display flex, justify content center, tudo center. Centralizou. Vou deixar ele mais forte, que o título tem mais destaque. Aqui eu vou usar um bold. Aí, ficou bom, hein? E aí uma outra coisa que eu vou fazer é deixar o telefone embaixo do telefone. O nome do e-mail embaixo do e-mail, igual aqui. Então, você vai fazer o quê? Usa também um Flex Direction, né? Então, a gente usa aqui o Contact Details, que era a div que tava. Usa um Flex Direction aqui. Usa uma coluna. Certo? Bom, nossa página aí tá com cara já, né? Tá com cara de página. Ó. Só que se você for testar a responsividade, até um certo ponto até funciona. Mas aqui, ó, já começa. Aqui no caso, aqui não foi pra... já começa, não tá responsivo. Aqui não tá um fit content, por exemplo. Gente, aqui no caso, o que eu fiz? Pra encaixar aqui o nosso texto aqui, eu fiz uma quebra de palavra, tá? Então, se você for diminuir aqui, vai ter uma quebra de palavras.
É melhor do que deixar uma largura e uma altura fixa. Isso nunca é legal. E aí eu deixo, no caso, a largura do nosso card fixa e fazer com que o nosso spam quebre a linha. Ok? Vamos começar a fazer a responsividade? Se você olhar aqui, não tá responsivo, né? No caso. Não tem nada responsivo. Até um certo ponto tá responsivo até. Só que tá feio. O que eu quero fazer? Eu quero deixar um embaixo do outro. Só que aí, quando eu vou ficar menorzinho, eu posso fazer o quê? Aqui, no tamanho de um tablet, por exemplo, eu posso aumentar esses 2 cards aqui e colocar 2 cards por coluna, que fica mais legal. Então, a gente vai usar o Media, né? Que vai ser o Media Screen. No caso aqui, eu vou usar o Max, seria o máximo de largura que eu vou usar. Então, o que que significa? Vou digitar aqui pra você. A minha tela, até 1024 pixels, ela vai ter uma responsividade. Então, o que acontece? Eu tô aqui, ó, 411 pixels. Deu pra ver aqui em cima, né? Aqui, ó, aqui em cima. Então, eu vou fazer um estilo até, sei lá, 382 pixels. Depois vai ter um estilo até 900. Depois um estilo até 1300, ok? Nesse caso aqui, quando a minha tela chegar em 1024, vai ter um estilo diferente, tá? Existem algumas convenções, né? 1024, 768, 480 pixels. No caso, eu vou começar com 1024 aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou aumentar o padding do nosso título. E aqui, na nossa barra de contatos, eu vou aumentar um pouco o padding também. Na verdade, não precisa, vai ficar meio feio, né? Eu vou aumentar só a largura do nosso card. E aqui eu vou até diminuir um pouco. Aumentar a nossa largura do nosso card. Ficar 20%. Aqui. E aí, se você ver aí, aumentou, ficou muito melhor, né? Agora eu vou fazer até 768 pixels. Porque vai ser mais algo de tablet. Então, quando chegar aqui, basicamente, eu vou aumentar um pouco esses cards aqui e colocar 2. Então, se a gente fazer outro mid aqui, vou copiar esse daqui. Trocar aqui, ó, por 768 pixels. E aí, o que que eu vou fazer? No caso, eu vou primeiro transformar essa navbar aqui, ó. Essa navbar agora, eu quero colocar essas coisas aqui embaixo, né? Então, o que eu vou fazer? Na responsividade, eu vou trocar. Antes estava Flex Direction Row, agora eu vou com a coluna. Vai ser muito simples, porque a gente pensou nisso antes e dividiu as divs, né? Então, vai ser bem fácil a gente fazer isso. A gente pega aqui, ó. Se foi isso aqui que estava antes. Eu só vou pegar aqui no nosso header. Vou fazer um Flex Direction Column. Tá vendo? Só que a altura aqui do nosso background não tá indo, né? Então eu posso fazer uma altura de fit content. Porque antes eu tinha colocado uma altura fixa, lembra? Então agora, ó, pronto. Ok? E eu tenho que diminuir um pouco desses paddings também, né? Tá meio feio. Então eu vou tirar o nosso padding aqui do logo. Na verdade, vai ficar um pouco menos. Diminuir um pouco o pad. Tem que tirar esse pad aqui nos links, né? Diminuir também. Tirar navbar links. Pad.
bem melhor. E eu vou aumentar também esse espaçamento entre eles. Boa. Então lá. Nossa navbar responsiva. Agora eu vou colocar também o calendário em cima das tarefas, ok? Então, eu vou pegar a seção aqui, ó, essa seção aqui, calendar task section. Vou colocar em coluna e centralizar eles. Ó. Só que aí eu vou ter que aumentar a largura, né? E colocar um gap entre eles. Aqui é um gapzinho, né? Com padding também. Diminuir o padding, na verdade. Ok? Dá pra ver, mas... Deixa eu ver aqui, ó. Diminuir o padding, né? Vou colocar uma largura 100%. Já tava, né? Me recordo. Vou colocar uma altura. Ó, já diminuiu dos dois. E vou tirar esse padding bottom. Show? Agora eu tenho que aumentar a largura deles. Eu tenho que aumentar a largura do task section. E aqui, na verdade, eu tenho que aumentar a largura dos dois, né? Do calendário e das tarefas. Então, eu posso colocar os dois juntos. Aqui. Só que eu tenho que aumentar a letra desse calendário, que é coisa dele, né? Então, deixa eu aumentar aqui. Não foi. Ah. Não.
Voltando aqui, gente, eu tinha esquecido de alterar aqui o nosso calendário. Então, eu coloquei nosso calendário, nossas tarefas do mesmo tamanho, tá? Dá pra ver aqui. E aumentei a letra ali do calendário. Ok? Tem que recarregar aqui no caso. Show de bola? Aí agora eu vou só alterar aqui o nosso contato, que eu vou colocar 2 por linha. E aí eu vou colocar um row. Vou colocar um flex wrap, porque aí eu vou dividir 2 por linha. Show? Eu posso colocar um do lado do outro e vou centralizar eles. No caso acho que já estava centralizado, então não precisa disso aí. Vou colocar um gap aqui. 10%. Pois é. E aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou aumentar o tamanho do nosso contato, do card do contato, porque aí vai ficar 2 por linha. Ó. Por que aconteceu? Ele deixou eu colocar um do lado do outro com o wrap. E aí, aumentando o tamanho do contato, como eu coloquei 45% de cada card, só tem como colocar 2 por linha, né? Então, é isso que eu fiz. Vou colocar um pouquinho, aumentar esse bórum aqui também, ó. Tá muito grudado. Melhorou, né? Okay. E agora eu vou fazer responsividade de celular. Ok? Aqui. Que eu quero colocar aqui no caso, aumentar um pouquinho da largura disso daqui, do calendário e da tarefa, e colocar um por coluna. Então, vou fazer aqui um mídia. Esqueço como que escreve isso, gente. É incrível. 400 pixels. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar isso tudo aqui, essa seção toda aqui, ó. Contact section. Eu vou colocar tudo em coluna, porque vai ficar um embaixo do outro, né? Um card embaixo do outro. Então, vou colocar aqui um flex row, Jackson row. Porque não foi. Que eu tenho que aumentar o tamanho do card. Ok. Vou colocar aqui. Aumentar o tamanho do card. Aí sim que ele vai ocupar basicamente a tela, né? Aumentar o tamanho da tela também. Aqui, ó. Pronto. Aí sim. Eu vou aumentar o tamanho do calendário. Aumentando a seção dele. Então, aumentei aqui, ó, a largura dele. Eu vou aumentar também da tarefa. Show? Ó, bem parecido com o nosso protótipo. Aqui, ó. Nosso protótipo. E o nosso site. Então, gente, ficou assim. Ó. Ficou responsivo. A gente foi ajustando, né? Tem ali a navbar. Tem os tamanhos. E é assim que a gente vai fazendo.
Então, espero que vocês tenham gostado. A gente pode visualizar aqui. Teve um probleminha aqui. Vamos arrumar a altura, gente. Só um segundo. No caso, a gente vai aumentar a nossa altura do desk box. Será? Ah, não. Contact card. Aqui. Deixa eu colocar o min. E coloca Pronto. Então ficou assim. A gente vai vindo aí, né? Tablet. Esse tablet esquisito. Tá responsivo. Desktop. Espero que vocês tenham gostado aí, gente. Foram algumas coisinhas. Eu vou disponibilizar o Figma e o código também, caso vocês tenham interesse de ver alguma coisa, show?